pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar o que a gente começou a semana passada. O que a gente viu? Que para você aprender, você precisa de 3 passos. E tem que seguir eles na ordem, né? Primeiro, entender, ou seja, assistir a aula, tirar as dúvidas. Daí, o segundo passo é aprender. Entender é diferente de aprender. Aprender Você consegue aprender quando você faz atividades, exercícios, resumos, mapas mentais. Aí você consegue aprender. E o terceiro passo, que é o mais fácil, é dormir, né? Você fixa o conteúdo, o cérebro fixa o conteúdo na memória de longo prazo quando a gente dorme, né? Tem que dormir bem para a gente conseguir aprender direitinho, tá? Então, são esses 3 passos. Entender, aprender, dormir, né? Que é o fixar. Tá? Agora, existem diferenças, né? Que nem de exatas e humanas, que tem pessoas que não conseguem se identificar com humanas, outras com exatas, porque a aprendizagem delas são diferentes. Então, por exemplo, matemática é fácil de aprender. Opa. Deixa eu pegar aqui a caneta. Matemática é fácil de aprender e exatas é fácil de aprender. O que é difícil na matemática é entender, né? E tem outra característica da matemática, como ela vai sendo construída com o passar das séries, tá? Mas para aprender é fácil. Diferente da parte de humanas. De humanas é difícil de aprender, mas é fácil de entender. Então, você assiste a aula, é muito mais fácil você entender os conteúdos de humanas, mas para você aprender, ou seja, para você fazer exercícios, repetir várias vezes a mesma coisa, é mais difícil, tá? Então, matemática é fácil por quê? Porque o professor não passa um monte de exercícios com números diferentes, você vai fazer a mesma conta várias vezes, por isso que é fácil de aprender. Agora, não tem como o professor passar a mesma questão de história várias vezes para vocês treinarem, né? Por isso que é difícil de aprender, tá? Mas tem um lado fácil de história também, né? Ou de humanas. A construção do conhecimento, né? Ela é diferente de matemática. Por quê? Imagine um condomínio com várias casas. Cada casa é um conhecimento. Por exemplo, história medieval, história do Renascimento, da Segunda Guerra Mundial, e cada casinha é um conteúdo. Se você não aprendeu esse, você vai conseguir aprender os outros, tá? Um não está relacionado ao outro. É diferente de exatas, principalmente de matemática. Então, de matemática, o conhecimento, ele vai como se fosse um prédio que tem que ser um em cima do outro. Se você construiu o primeiro andar aqui, você consegue construir o segundo, o de cima. Se você não conseguiu aprender uma das bases, você não vai conseguir construir, não conseguir aprender os andares de cima. Então, quais são as bases de matemática? Soma, subtração, né, a noção de número, de quantidade, de tempo, isso tudo faz parte da base. Se você não aprendeu, por exemplo, essa parte aqui, que é o de soma. Se você não conseguiu somar, você dificilmente vai conseguir multiplicar, dividir, vai ter outros conceitos. Todos esses prédios aqui não serão construídos, você não vai conseguir construir. Se você não construiu de baixo, você não consegue construir o andar de cima. Então, vai chegar um momento que se você tiver vários buracos, você chegou aqui, ó, construiu tudo isso daqui, e daí não construiu esse daqui. Todos esses de cima você não consegue aprender mais.
Então, se você deixou algumas coisas de fora, né? Não quero aprender essa parte de matemática. Mais pra frente você vai ter muita dificuldade, tá? Então, matemática é fácil de aprender e a gente vai falar isso em outra aula. Como que a gente, e dicas, né, de como aprender mais matemática e os métodos que a gente tem que são os melhores para você aprender. Hoje a gente vai falar na parte de humanas, que é o quê? É leitura, interpretação, matemática também, né? A gente vai falar agora de leitura, tá? Por que leitura? Porque na parte de humanas você lê muito. Matemática você tem que interpretar muito também, tá? Então, a leitura não vai servir só para a parte de humanas, serve para a parte de matemática, de exatas, de qualquer disciplina, qualquer coisa que você queira aprender, tá? Então, você quer aprender as regras do futebol, decorar elas, você tem que saber interpretar, tem que saber ler corretamente. Então, a leitura é básico para qualquer disciplina, tá? Sem leitura, a gente não consegue aprender nada, né? Todo conhecimento que a gente tem é via leitura, né? Tem as aulas, sim, tem as aulas, mas as aulas são feitas a partir de leituras. E a partir do momento que vocês vão avançando, né, no ensino médio, na faculdade ou em cursos, você vai ver que a leitura é importantíssima, tá? Então, para você melhorar em todas as disciplinas, você tem que adquirir o hábito da leitura. Você tem que saber ler com bastante fluidez, né? Você tem que ler rapidamente, tem que saber interpretar, tem que ter um bom vocabulário. E a leitura vai ajudar em muitas habilidades, né? Como pensar melhor, escrever corretamente, falar corretamente, ter criatividade, ter, né, um imaginário bom, aumentar o vocabulário, saber interpretar, até a questão dos sentidos. Por exemplo, se você lê uma coisa bem romântica sobre a brisa do mar, quando você vai no mar, você vai sentir aquilo ali diferente, né? Então, nos sentidos, na memória, tá? Ajuda a melhorar a memória, a saber o que é certo ou errado, a melhorar o raciocínio lógico, a vontade. Por exemplo, eu li um livro e fiquei maravilhada, tão maravilhada com o livro que eu fiz faculdade de física por causa desse livro, né? Que daí eu me fascinei por astronomia por causa de um livro. Então ele dá vontades, né? Ele ajuda a você gostar, né, de coisas ou não. Por isso que também melhora os sentidos e também a sensibilidade. Então a leitura, ela vai te ajudar em muitas habilidades, não é só interpretação. Ele vai te ajudar em muito. Então, um aluno que não lê não é aluno. É um aluno que não tem o hábito de leitura, que não sabe ler fluentemente, que tem uma leitura pausada, não é aluno. Tem que saber ler, tem que saber interpretar, tem que ter um vocabulário bom. Senão você não consegue entender as questões de nenhuma disciplina, de nenhum conteúdo, de nenhum curso, tá? Então, vocês que são estudantes, eu não gosto de ler. Tá bom? Isso você vai. Então, você não vai levar leitura pro resto da sua vida. Mas, neste momento de estudo, né? Principalmente o momento que vocês estão, tem que ter uma leitura, um hábito de leitura. E como que você começa esse hábito de leitura? Você só consegue gostar de ler se você ler
por prazer, se você ler coisas que você gosta. Então, não estou falando para vocês lerem Camões ou, né, esses livros que têm uma dificuldade maior. Quem não tem hábito de leitura vai pegar esses livros de literatura que são um pouco mais pesados e não vai gostar. Então tem que pegar livros de assuntos que você goste, tá? Para começar o hábito da leitura. E a partir do momento que você começa a ler fluentemente, você consegue pegar esses livros um pouco mais difíceis, com vocabulário um pouco mais elaborado, e você vai conseguir gostar deles, tá? Então, enquanto vocês estão nesse momento, né, de estudo, vocês são estudantes, tem que ler, tá? Vai ajudar vocês em todas as disciplinas. Então, só escreve bem quem lê bem, e só lê bem quem lê muito, e só vai ler muito quem lê por prazer. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, a maioria desses livros eu já li, de livros interessantes, né, até atuais, que vocês podem ler. Por exemplo, se você gostou dos filmes de Harry Potter, lê o livro. Aliás, os livros são muito mais interessantes que os filmes. Se você... Aqui tá tudo de filme, né? Se você gostou, por exemplo, da série Divergente ou do Crepúsculo, Senhor dos Anéis, as Crônicas de Nárnia, ou do Percy Jackson, leia os livros. Eles têm muito mais, são muito mais completos, são muito mais interessantes, tem muito mais emoção nos livros do que nos vídeos. O vídeo sempre é uma adaptação, eles mudam algumas coisas, não conseguem pôr tudo, que nem Senhor dos Anéis, tem muito mais coisas que não tem nos filmes. O Hobbit também, as Crônicas de Nárnia, os de Nárnia lá do guarda-roupa, da feiticeira, né? Não tem o filme terminado e os livros têm o final da trilogia, que nem o de Percy Jackson, lá do Ladrão de Raios, era só um filme que era basicamente do livro que é uma introdução do mundo lá do Percy Jackson. Os outros livros são muito mais interessantes, tem muito mais ação e emoção ali, né? Aqui eu coloquei os dos Dan Brown, o Código da Vinci também, é muito legal, tem para quem gosta de suspense, e ele mistura um pouco religião e ciência, né? Ele questiona bastante. Então, se você assistiu esses filmes, gosta deles, pega os livros para ler. Então você começa a ler por prazer e depois você consegue ler qualquer coisa, qualquer livro que o professor passar, qualquer texto que o professor passar. Porque se você não tem esse hábito de leitura, você não tem um bom vocabulário, e se você não tem bom vocabulário, você vai ter dificuldade de ler qualquer coisa, tá? Então começa com esses livros que você mais gosta, eu não tô mandando vocês lerem esses daqui não, tá? Vocês podem ler o que vocês quiserem, o que vocês mais gostem, tá? Claro que não vale audiobook, né? Você tem que ler mesmo. E o melhor mesmo é o de papel, tá? O livro de papel. O livro no celular, e até lembra que eu indiquei o professor Pierre, ele fala que quando você lê por tela é bem diferente, você não consegue compreender tanto quanto no papel, tá? Então, o melhor mesmo que tem é no papel, né? Essas telas, elas prejudicam não só a visão, mas o aprendizado também. Então, se eu fosse vocês, diminuiria o número de horas que vocês ficam em celular e vendo telas e aumentaria o número de horas que você lê livro ou estuda, né? É melhor.
tá? Porque as telas realmente prejudicam a visão. E a gente não consegue aprender tanto quanto no papel, tá? Então, se você tiver que escolher entre um livro de papel e um e-book, prefira o de papel, tá? Se você não tem como escolher, leia do jeito que você conseguir, né? Então, normalmente o e-book é um pouco mais barato, né, do que o de papel. Então, vocês comecem esse hábito da leitura o quanto antes, tá? Sendo de tela ou não, tá bom? Bom, então é isso. Para humanas, basicamente é isso, tá? Ler bastante, que você vai interpretar melhor, vai ter um vocabulário melhor, você vai conseguir aprender qualquer coisa, inclusive exatas, né? Se você não consegue ler direito, você não entende nada de exatas, tá? Então é imprescindível a leitura. Não é que é bom você ler, é essencial você ler, tá? Mesmo que seja 20 minutos por dia ou 15 minutos, não é possível que vocês não tenham 15 minutos por dia para ler alguma coisa, tá? Então não tem como falar que não tenho tempo. Tem tempo sim, sai do celular, sai do WhatsApp, dessas mídias aí, do YouTube e vai ler, tá? Gente, então é isso. Na próxima semana a gente fala sobre exatas e principalmente de matemática, para como ajudar para desenvolver e melhorar o desempenho de vocês em matemática. Tchau, tchau, gente. Até mais.